começar então a ministração da palavra, já pedindo que os irmãos abram a Bíblia Sagrada em Jonas, no capítulo de número 1. Jonas, profeta Jonas, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Capítulo 1 do livro de Jonas. Os irmãos encontraram? Em espírito, vamos ler o versículo 8 juntos. Amém? Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, aí está servido a porção de abertura desta mensagem, que na verdade é o alimento verdadeiro das nossas almas, é o maná dos céus. Eu peço que a tua glória seja manifestada agora em meus lábios, porque eu sou apenas mais um entre todos os pecadores da terra. Peço que, se a tua glória não estiver em mim, não adianta nem eu estar atrás desse púlpito. Por isso que eu peço que a tua unção venha sobre mim, que vou estar levando a tua palavra, mas eu quero também pedir que esta mesma unção venha sobre teus filhos, os ouvintes, para que tanto eu, pregador, quanto ouvintes, possam estarmos todos revestidos da tua glória e sairmos daqui renovados, fortalecidos, cheios da tua graça, em nome de Jesus. Com a unção transbordando o nosso vaso, para que nós possamos enfrentar esse mundo com a tua força em nós, em nome de Jesus. Diga amém, igreja? Aleluia, glórias a Deus. O que está ocorrendo aqui? Eu só vou relatar para os irmãos que talvez não sabem o que está ocorrendo aqui, nessa passagem, nesse versículo. Porque o tema não é em cima dessa passagem, mas eu vou dar o contexto do porquê foi lido esse versículo, né? Amém? Esse momento é o momento em que o profeta Jonas está sendo enviado por Deus, foi revelado a ele, que ele fosse à grande cidade de Nínive, né? E clamasse contra ela, porque Deus iria destruí-la, caso eles não se arrependessem. Para quem não tem um conhecimento teológico, Nínive é uma cidade terrível, uma cidade onde era governada com mãos de ferro, o povo era um povo muito mau, e quando cometiam as suas bárbares, eles faziam questão de expor as suas bárbares nos postes elevados da cidade, e mostrar ali cabeças penduradas, enfim, eles eram um povo muito, que aquilo tudo subiu à presença de Deus, e Deus declarou que aquela cidade seria destruída. Então Jonas era um ministro, né, um profeta da época, que pregava justamente contra toda a maldade do povo ímpio, né? E como sempre foram os profetas de Deus, e ele com certeza era um dos que declarava que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde com um povo de Nínive. E quando Deus revela a ele para que ele deveria ir a Nínive e clamasse lá publicamente contra ela, entrar na cidade e ficar clamando contra ela, 2 temores veio na cabeça desse homem. Por mais ungido que seja, aí vocês têm a maior prova de que a pessoa pode ser ungida, pode ser cheia do Espírito Santo, mas não é Deus. Amém ou não amém? Cheio de falhas. Então por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem de Deus. Amém ou não amém? Tem as pessoas que acham que os homens de Deus são semideuses, né? E não são. Nós somos todos feitos do mesmo pó, estamos envolvidos em um manto contaminado, que uns já estão sendo purificados adiantadamente, outros estão retardadamente, mas todos nós estamos no mesmo processo de purificação, que é a santificação. Amém? Sem a qual ninguém verá a Deus. Certo ou não certo? Amém ou não amém? Então vamos voltar aqui à questão desse momento que acontece. Então 2 temores veio ao coração de Jonas. O primeiro deles era que sua vida correria um grande risco, porque ele estaria clamando em terras perigosas, né? E o segundo temor que veio ao seu coração como ser humano o que seria do seu ministério se aquele povo se convertesse? 2 temores veio ao coração dele, 2 receios, que desagradou o coração de Deus. Afinal, quem estava enviando a ele era simplesmente o Deus Altíssimo, que havia dado a ele a ordem que ele fosse a Nínive. E ele então resolve fazer o contrário. Ele vai para Tarsis, que é um lado oposto.
Ele então paga a sua embarcação, ele embarca no navio, vai para uma outra região, vai desobedecendo a palavra de Deus. Então, nesse momento, Deus ira-se contra Jonas, e ele já está tão desanimado, com certeza deu nele o que hoje a ciência chama de depressão, deve ter ficado deprimido dentro do barco, dentro do navio, que ele foi lá no porão, deitou lá e ficou lá, dormindo, ou desinquieto, como as pessoas ficam quando estão oprimidas e deprimidas, né? E ficou lá dessa forma lá, até que então Deus enviou um grande vento, enviou uma fúria sobre o mar, e o barco começou a querer naufragar. E veio, com toda a sua experiência, os marinheiros não conseguiam deter e segurar a fúria daquele mar, daqueles ventos, óbvio, né? Então eles começaram a não entender o que estava acontecendo, tudo fugia do controle deles. Por mais experientes que eles fossem, aquilo era uma situação diferente, a qual eles viam que tinha algo sobrenatural acontecendo. Então eles resolvem se reunirem e fazer um sorteio, porque só pode ser uma maldição que estava ocorrendo, né? Embora povos idólatras, mas eles criam em superstições, e havia na mente deles que alguma coisa sobrenatural estava ocorrendo. Então resolveram fazer um sorteio para ver em quem cairia aquela maldição, e realmente caiu. Deus até usou da forma que eles viviam na época, como Deus também está em tudo e em todos, ele permitiu que o sorteio desse para Jonas, apontasse Jonas. Foi aonde eles então descobrem onde está Jonas, porque ele era um dos que estavam na relação dos passageiros, e aí então procuram e encontram Jonas dormindo no porão, e aí fazem essa pergunta para ele que nós demos aí no início. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém, igreja? Então aí ele humildemente ele vai reconhecer o que está acontecendo é por culpa dele. Ele vai dizer no versículo 9: e disse-lhes então: eu sou hebreu. Já ficaram apavorados, a fama dos hebreus era muito grande, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de Deus diante do Senhor, porque ele lhes tinha declarado, né? Então eles perguntaram: e agora o que nós faremos? Nós, para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então ele disse, Jonas disse: levantai-me e lançai-me ao mar, ou seja, matem-me, né? E o mar então se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Amém? Então aí o versículo 13 vai dizer que os homens, sabendo, já conhecendo a fama do Deus dos hebreus, temeram grandemente o Deus dos hebreus, e eles tentavam então não fazer aquilo, não jogar ele no mar. Remavam então, se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar, versículo 13 no meio, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles, ou seja, quanto mais eles remavam, mais forte ficava o mar, ainda mais bravo, né? Então clamaram ao Senhor, olha só, então eles mesmos clamaram ao Senhor, mesmo sendo povos gentios, ímpios, né? Clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos nós por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue desse inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovesse, ou seja, como o Senhor queria, né? Então, depois dessa oração, lançaram, versículo 15, Jonas ao mar, e aí o mar realmente cessou a sua fúria. Imagine quando se converteram nessa hora, né, amados? Não fala mais nada do pessoal do navio, mas eu estou aqui pensando em espírito. Meu Deus, imaginou o temor desse povo? Eles tinham ouvido falar desse Deus hebreu, agora eles conheceram o Deus dos hebreus. Amém ou não amém? Então é tremendo, né, mas não vou entrar nessa questão, porque isso me veio agora no coração. Deus me trouxe essa questão. E quantos devem ter se convertido ao Deus de Israel, né? Ao Deus dos hebreus, né? Porque eles só tinham ouvido falar. Como muitos crentes estão nas igrejas só de ouvir falar em Jesus, mas não conhecem o Deus verdadeiro, não tiveram experiência. Por isso que Deus às vezes permite que muitas vezes se enfureça o mar da tua vida, os ventos sobre a tua vida, para que você também conheça o Deus de Israel. Amém? E todos que estão ao seu redor também possam conhecer. Mas não é essa a ministração. Vamos falar agora sobre a questão, uma outra questão, dentro desse contexto aí. Porque
O contexto que nós vamos trazer essa mensagem é a questão de quando você está em desobediência a Deus, com certeza algo vem sobre a tua vida de uma forma que você vai se lamentar muito por ter acontecido. E não vai se lembrar da palavra, que não há maldição sem causa. Não, o diabo não vai fazer com que você, vai fazer com que você se esqueça dessa mensagem. E você vai se rebelar como ele é rebelado contra Deus. Esse é o projeto do diabo. Fazer você se afastar de Deus, desobedecer, e as coisas começam aqui, ó. Começa exatamente aqui, ó. Começa na irmandade, começa o menino colocando uma contenda aqui, uma contenda ali, uma conversinha aqui, uma conversinha ali, começa a mostrar a vida desse, a vida daquele, a vida de acolá, enfim, o diabo começa a trabalhar aí tira o amor seu pela obra dele, que é de Deus, faz você parar de focar na salvação e começa a ver as coisas terrenas, e aí começa o diabo a trabalhar de uma tal forma que você começa a se afastar, o seu amor vai esfriando, vai parando de ouvir a palavra. Um culto não tem problema não ir, daqui a pouco 2 não tem problema mais ir, acho que eu não vou mais, acho que eu vim em casa a mesma coisa. O diabo trabalha dessa maneira, faz com que você perca a comunhão com o corpo de Cristo, olha só, né? Para depois sucessivamente, consequentemente, perder a comunhão com o próprio Espírito de Deus. Então esse é o projeto do diabo. E aí então a pessoa se torna uma pessoa amarga. Esse é o ponto. E aí você se tornando uma pessoa amarga, essa amargura que vai estar brotando ali dentro do seu coração, vai tornar as pessoas ao seu redor como esses marinheiros, como todos os passageiros daquele navio, colocando todas as pessoas ao seu redor em risco, por causa de uma desobediência sua. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Esse é o ponto central da mensagem que Deus mandou trazer hoje para a igreja. Eu vou estar então ministrando dentro do coração de vocês, como ele ministrou no meu, mas pelo Espírito de Deus. Esteja preparado para receber? Amém? Amém? Então vamos em frente. Vou colocar meu óculos aqui para me auxiliar. Então, amados, muitas vezes estamos realmente em meio a uma tempestade e um mau tempo vem na saúde, vem um mau tempo na área financeira, um mau tempo na área sentimental, na área familiar, né? E tantas outras áreas. Esse mau tempo vem, é uma tempestade, muitas vezes em forma de tempestades que você não tem controle. Elas vêm e vão, né? E muitas vezes elas causam grandes, mas grandes estragos e muitas vezes irreparáveis, disse o Senhor no meu coração. Nesses momentos, muitas vezes entramos em desespero, como vemos pessoas desesperadas nas ruas em meio a um temporal. Você já andou na rua e viu o desespero das pessoas lá quando vem um temporal? Já teve perto de alguém que tem pânico de trovão, de raio, de vento? As pessoas ficam desesperadas. Você hoje que não é mais crente, você é cristão, você já sabe estender as mãos e sabe que você tem autoridade sobre os ventos e sobre o mau tempo, não tem? Você não tem essa autoridade? Por que você tem? Porque quem habita em você é o Senhor. Essa autoridade não é sua, ela vem do Senhor. Amém, igreja? Então o cristão tem essa fé. Ele não abala isso não, já começa a repreender, já começa ali mesmo já determinar. Mas os que, assim como o homem sem entendimento, ele entra em desespero, ele começa a ficar, ou seja, desesperado mesmo, por causa de temporais, né? E se essa situação ocorre dentro da casa, então, meu Deus do céu, coisa terrível. Porque muitas vezes nós vemos tragédias ocorrendo dentro das casas, casas que são desmoronadas, né, de barrancos, casas que às vezes um enchente entra, derruba tudo, morre, enfim, há tragédias acontecendo a todo momento em várias partes do mundo aí, dentro das casas mesmo, né? Então o desespero não é só nas ruas, é dentro das casas também, né? Amém ou não amém? Então, assim também é no plano espiritual, disse o Senhor no meu coração. Se estamos bem espiritualmente, vivemos um período de paz de espírito. E todos ao nosso redor sentem essa paz. Não é assim, amados? Quando você está bem com você mesmo em meio às aflições, você tem uma paz de espírito tão grande que você sobrepõe-se ao problema e começa a enxergar que o seu problema não é nada perto do Deus que você serve. E se ele não se levantou do trono ainda, porque ele está permitindo algo para que você o conheça melhor, ou para que você seja um instrumento dele naquela causa. Amém ou não amém? O cristão tem esse discernimento, ele tem essa sabedoria. Então ele é o que eu sempre preguei aqui, o cristão, não estou falando de crente.
O cristão, ele parece aos olhos do leigo, né, para não chamar o ímpio, né, porque eu acho que vamos dizer que os gentios, né, que ele não tem conhecimento, aos olhos do ímpio e do gentio, né, o cristão, ele é um pouco arrogante, até aos olhos do crente. Tem crente em nossos meios, no meio evangélico, que também eles ficam irritados com a calma e a tranquilidade de um cristão, do próprio irmão da mesma igreja, do mesmo ministério. Eu não teria essa tranquilidade, eu não ficaria assim, porque você ainda é um crente, ou você no mínimo ainda é um bebê na fé, é um cristãozinho ainda, um bebê, um projeto de cristão ainda, né? Às vezes é apenas um dentro do útero, ainda sendo gerado ainda, mas o seu irmão que já está tranquilo, está mais calmo, ou então pelo menos está sereno diante de uma grande diversidade, ele amadureceu o suficiente para entender quem é o Deus que ele serve. Amém ou amém? E ele está ali sabendo que ele não vive mais, é Cristo que vive nele. Então ele só diz assim: eis-me aqui, Senhor. Amém ou não amém? Para o que deve o problema é que nós não temos esse discernimento e julgamos com a mente humana. Esse é o grande mal. Mas amém, que você, em nome do Senhor Jesus, cresça no tempo devido, porque no tempo devido todos nós veremos a face de Deus. Amém ou não amém? De glória em glória, de batalha em batalha. Amém? Então vamos seguir o raciocínio, que nós não perdemos o foco. Então, amados, assim é no plano espiritual. Se estamos vivendo uma turbulência, por exemplo, a paz, quando estamos de paz e espírito, todo mundo sente aquela paz e espírito. Agora, quando estamos vivendo uma turbulência espiritual, e as consequências dessa turbulência nos leva às vezes a situações de desespero também, quando nós deixamos a nossa espiritualidade e começamos a focar nas coisas terrenas e no entendimento humano, nós começamos a ficar aflitos. Não que no mundo não teríamos aflições, no mundo tereis aflições, mas aí Deus fala para você ficar firme, ter bom ânimo é ficar firme, amém? É não confessar os seus temores, confesse somente a Deus no seu íntimo, no seu particular. Não fique expondo isso publicamente, em vias na mídia, nas internets da vida, nos Facebook, nos WhatsApp, em tantos meios que hoje a nossa vida fica escancarada para as pessoas, né? Então isso é um mal do último século XXI. Era um bem se soubesse ser usado, mas está sendo um mal, porque ontem mesmo presenciei uma cena horrível. Hoje eu fui comprar algo para beber, para muita sede à tarde, parei num posto, numa conveniência, peguei algo na geladeira e fui pagar. Naquele momento, na minha frente, tinha uma funcionária saindo do expediente dela. E ali ela começaram a discutir mesmo, eu esperando ali. As duas começaram a discutir. E eu só olhando, meu Deus, estão discutindo na minha frente. Começaram a discutir por causa que a outra tinha visto, a do caixa tinha visto que estava saindo, tinha feito na noite anterior. As duas estavam trocando de turno, eu acho, alguma coisa assim, porque se viram naquela hora. E o olhar daquela que estava atrás do balcão estava muito irada, muito abatida, muito triste, mas com uma certa ira. E para jeito as duas eram muito amigas, porque a outra chamou de amiga, me desculpa, não tive essa intenção, porque aí eu vi lá no Face, você com fulano, com ciclano, fazendo um churrasquinho, comendo lá, e não me chamaram, olha que coisa. E começaram as duas a discutir grosseiramente na minha frente. Eu falei, meu Deus, que absurdo, né? Então a outra, me desculpa, não tive essa intenção, fulano apareceu de repente na minha casa, nós fizemos negociar, eu vi mesmo o negocinho que vocês fizeram, desse jeito, amados. E começaram a discutir, eu comecei, estou aqui, eu existo, eu preciso pagar, eu preciso sair. Aí que elas pararam de discutir e me atenderam. Eu não sei que final deu, mas ali eu pude comprovar, né, o que essa coisa chamada mídia pode causar, né? Então, voltando aqui ao foco, senão a gente vai sair do foco. E hoje, então, amados, se você tem que expor alguma coisa dos momentos de turbulência, é para Deus que você tem que expor isso, amém ou amém? Mas só que quando você está deixando de ser cristão, ou estacionando, ou não buscando como deveria, começa o sono do mundo voltar, amados, é um problema isso aí é um problema. Aí começa as turbulências virem, e você não está preparado, não está revestido de toda a armadura de Deus, para resistir os dias mal, e aí o que acontece? Você vai ser abatido. E você sendo abatido, obviamente, se torna uma pessoa dentro do projeto do inimigo, que é uma pessoa revoltada. Porque você não vai se lembrar que houve uma causa. A maldição teve uma causa, mas você não vai se lembrar. O inimigo vai fazer você se esquecer. Ele só vai trazer a tua memória e vai usar a pessoa para dizer, mas você não é crente, você não está buscando, mas você não está dizimando, o que você não está fazendo, está fazendo aquilo? Então para de fazer isso, certo? Não estou do mesmo jeito. Então o inimigo vai trabalhar dessa forma. E a pessoa então vai ser o que o diabo é, até hoje, rebelde, contra Deus. É isso, esse é o projeto dele.
Ele quer encher o inferno de rebeldes, para que ele possa manipulá-los e na eternidade ter uma distração. Mas esse que é o problema. Nós temos que entender, para ele não há mais esperança, como esse louvor disse, mas para quem tem fôlego, louve ao Senhor, porque tem esperança. Amém ou amém? Então vamos voltar, por isso que nós temos que ouvir a palavra, para que a fé, a verdadeira, venha aos nossos corações e nós possamos então sermos libertos dessas intrigas, dessas coisas que o inimigo cria em nosso meio, em nome de Jesus. E isso você vai entender até o final da administração. Então quando vivemos período de paz, nós conseguimos passar isso para as pessoas, até irritamos alguém, depois alguém viu o teu sucesso e fala, nossa, realmente conheci o Deus dessa pessoa, porque ele falou mesmo. E quando ele falou desse Deus, ele falou num momento difícil, ela falou no momento mais difícil e venceu. Amém ou amém? Então a pessoa acaba conhecendo o verdadeiro Deus de Israel quando começa a olhar para a tua vida e você, em momentos de aflições, cheio do Espírito Santo, consegue dizer que você está em paz com o seu Deus, porque você passa essa paz. Mas quando você está em turbulência, porque por esses motivos que eu falei há pouco, que o inimigo vai trabalhando astutamente, sabiamente, você vai entrar num processo perigoso e vai se tornar uma pessoa, uma hora ou outra o inimigo vai te convencer de você soltar uma palavra de rebelião contra Deus. E aí pronto. Aí gerou uma pequena rachadura num grande muro, onde a violência bate ali do mal e vai a derrubar. Vai criar uma fenda, como Deus disse, e aquele muro vai cair. E misericórdia sem cair, porque esse muro te protege contra justamente a enchente do mal. Amém, igreja? Vamos então vigiar, né? Vamos em frente aqui, para nós não perdermos, como eu disse, o foco. Então, amados, quando você entra então nesse processo negativo, você, assim como você em paz consegue tocar nas pessoas, as pessoas são tocadas pela tua paz, o mal estando em você, também as pessoas sentem o teu mal, de uma forma pior ainda, muito mais enfativa. Então vamos pedir que você vá comigo lá em Mateus 26, porque Deus mandou a gente vigiar. Então a receita é Mateus 26, 41, em nome de Jesus. Muitos aqui conhecem, mas olha o segredo. Qual é o segredo? Vigiar e orar. Mas ele vai até mais longe, ele fala assim, versículo 41, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito já está pronto, mas a carne é fraca, amados. Então, lá em 1 Pedro, amados, no finalzinho da Bíblia, se não der tempo, vai ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Deus está nos revelando através do apóstolo Pedro para nós sermos sóbrios. Olha só, sede sóbrios, vigilantes, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda o tempo todo ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa destruir, quem possa matar, quem possa tragar. Amém, igreja? Então nós temos que estar vigilantes. E essa seta que o inimigo trabalha, que ele lança na nossa falta de vigilância, uma delas é a amargura. Meu Deus do céu. Vá comigo lá em Hebreus, você está em 2 Pedro, volta um pouquinho, você vai encontrar a carta aos Hebreus no capítulo 12. Porque, amados, uma das consequências dessa situação toda é a seta da amargura ser enviada. E quando ela é plantada no nosso coração, por falta de vigilância, se ela brotar, amados, meu Deus, vai causar um estrago tão grande e às vezes irreparável. Veja o que diz aqui em Hebreus capítulo 12 e no versículo número 14. Vamos juntos lá? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha aí, então, quando você vê que algum dos seus começa a se afastar de estar na graça, debaixo da graça de Deus, então vem a palavra, meu amado, minha amada, o que você está fazendo que você não faz uma campanha? O que você está fazendo que você não jejua? O que você está fazendo da tua vida espiritual? O que você está fazendo como cooperador ou cooperador do reino de Deus? Ou você acha que é ficar observando e só espantado ou espantada ou admirada negativamente, que está ocorrendo com o seu familiar ou a sua família, o seu parente, o seu amigo, sei lá, ou com a sua empresa, vai resolver o problema? Não, amados, é um ataque do diabo na tua casa, na tua família, no sangue do teu sangue. É hora de você se levantar. Esse ministério, ele foi ungido para isso. Está todo mundo procurando prosperidade, né? Esse ministério está ungido para você entender quais são as consequências de deixar de ser um cristão, porque a importância de você, hoje eu posso afirmar, aconteceram coisas, aconteceram, que o diabo está tendo tudo ao redor, mas eu vejo toda a minha casa servindo ao Senhor, toda, e quando eu comecei não era só eu,
Então hoje eu posso afirmar, toda a minha casa servindo o Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Agora, vou continuar tendo aflições, porque no mundo eu vou ter aflições, senão não estaria dando a palavra. Amém ou amém? Mas eu continuo firme, eu continuo com bom ânimo. Amém, igreja? Então nós temos que entender esse detalhe. Esse ministério foi ungido para isso, amados, para você entender a importância. Há vários tipos de ministério. Há ministérios que são criados por Deus para levar um povo que só quer prosperidade, e Deus vai trabalhar dentro disso, vai trabalhar e vai converter o coração daquela pessoa, e até aquela pessoa entender que prosperidade era o que ele menos estava buscando. Se eu soubesse, a minha alma buscava outra coisa. Muitos desistem no meio do caminho, né? Outros também até conquistam e pensam que conquistaram, mas na verdade foi o diabo que deu muitas vezes, porque se não estiver buscando Deus em primeiro lugar, Deus não vai acrescentar. Deus não dá para depois dar a fé, Ele faz o caminho contrário, Ele te dá a fé para depois você conquistar. Amém? Amém? Então quem conquista pelo contrário é para vigiar, porque acho que não foi Deus que deu, não, porque Deus não contrariaria a sua própria palavra. Amém? Amém? Então, o caminho certo de se ter algo vindo da parte de Deus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, que as demais coisas quem vai acrescentar? Ele mesmo. Amém ou amém? Afinal, Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Glórias a Deus por isso ou não? Seguindo em frente então, lendo aqui a passagem, eu li o versículo, segue a paz, né? Eu estou no versículo 15 agora, né? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, né? Então, tenha esse cuidado, viu, amados? E você buscar aqueles que estão se afastando de Deus, que você conhece, tá? Não precisa ir lá dar de dedo, falar, não. Só que se você parar de orar, se você parar de fazer campanha, jejuar, de beber água da vida, que essa igreja dá, essas armas que Deus revelou, você vai simplesmente estar entregando a tua família, ou quem você ama, nas mãos do diabo. Né? Então veja bem o que você está fazendo. Então que tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, porque também o diabo trabalhar em alguém que você ama, lá na frente você pode ser um amarguro, um amargurado, uma amargurada, que você também não tiver vigilância. Um dia você parou de orar porque desistiu dessa pessoa. Desiste, chega. A culpa é tua. Junto com a culpa da pessoa que teve o livre-arbítrio, que não aceitou, ela é tua também, que Deus te deu visão, te deu sabedoria, e você não buscou. Ele vai cobrar de você também essa alma. Então, amados, eu tenho que entender isso. Nunca você desiste. Jesus não desistiu de você, Ele morreu por você. Amém, igreja? Então Ele não está pedindo você morrer, está pedindo você continuar firme, orando, determinando, profetizando, mesmo que os ossos estejam secos, profetize, diz o Senhor. Amém, igreja? Então vamos em frente, para a glória de Deus, amados. Então ele fala no versículo 15: tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, muitos ao seu redor sejam contaminados. Daí a prova do que aconteceu com Jonas, né? Jonas ficou temente daquelas duas situações, ficou deprimido, e aquela depressão dele ia tornar ele um homem amargurado, porque ele desobedeceu a Deus. Ele teria essa ciência, então Deus não permitiu, até para a salvação do próprio Jonas, um homem de Deus, né? Deus fez tudo aquilo lá no mar, lá. Podia Deus levantar outro profeta, falar, esse aí não quer, então eu vou levantar outro. Ou se só tinha Jonas na época contemporânea dele? Não, lógico que não. Mas aquela obra era para Jonas. E se Deus não faz aquilo, Jonas perderia a sua salvação. Então, amados, então Deus foi lá e fez isso aí. Tá? Para a glória de Deus, estou fazendo essa revelação para os irmãos. Então tem coisas que não adianta você desistir. Deus não desistiu de você. Então você siga em frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então vamos em outra questão. Há um conselho do Espírito Santo para que nós não atrapalhemos o processo de santificação que Ele está nos fazendo, a nós e a nossa família. Então, amados, esse conselho está lá em Efésios. Vou pedir que você vá comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu ver a hora aqui, tá? Estamos dentro do tempo. Carta aos Efésios, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, aleluia, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4. Estamos juntos agora? Eu vou ler do 17 ao 32, vamos ler bastante, do 17 ao 32. Esse conselho é para que nós não atrapalhemos o Senhor nesse processo de santificação, porque é Ele que nos santifica. Alguém chega e você precisa se santificar. Se alguém fala com você isso aí, você repreenda essa pessoa, que você nunca vai se santificar. Ou então, por que Jesus não esperou você nascer? Você vai santificar-se assim mesmo, vai santificar o mundo inteiro? Você não se santifica, Deus é que santifica nós. Amém? É Ele que nos santifica. Então, amado, você apenas esteja na presença dele, aguardando dele o tempo dele.
Efésios capítulo 4 vai dizer assim, então, veja aqui comigo, em nome de Jesus, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios. Gentios é quem não conhece a palavra, né? Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um a seu próximo, com o seu próximo, perdão, porque somos membros um dos outros. Olha aí, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? No qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém? Voltando ao foco da mensagem de hoje, observe bem na relação que é citada no versículo 31, qual é o primeiro item do processo de santificação. Para ser santificada a pessoa, é ser retirada da pessoa o quê? A ira, a amargura, versículo 31, olha. O primeiro item citado no versículo 31, para ser retirado de nós nesse processo de santificação, para que ele tenha êxito esse processo, é a amargura. Olha, está encabeçando a lista aí, ó. A amargura, ela pode vir, amados, quando sofremos alguma derrota, como eu expliquei há pouco, quando se perde um ente querido, né? Você não tem ainda o discernimento de que aquilo é um projeto de Deus, é um processo de Deus, da vida normal, né? Porque aí nós vamos agir como está exatamente quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não precisa ir lá, mas quando ele fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes, olha aí, quanto aos que dormem, né? Para que não sofrais como sofrem aqueles que não têm esperança, ou seja, que não têm conhecimento. Você conhece Jesus? Então você sabe, amados, que não existe a morte é um estado de espírito, né? Mas a morte não existe, a alma é vivente, eternamente com Deus ou eternamente no sofrimento. Então ele quer que nós passemos por esse processo, até porque Deus, se você não vai irar-se contra Deus, porque Ele condenou ninguém para o inferno, porque Ele é juiz justo. Então naquele dia você vai glorificar o Senhor por tudo, amém, igreja? Então entenda isso, ninguém vai para o inferno de graça não, amados. Então entenda isso, e também ninguém vai ser salvo por suas obras, você é salvo porque crê na obra de Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Então não deixe que vamos lá, o que ele fala para tirar então? A raiz de amargura, ela encabeça a lista daquilo que impede a nossa santificação. Olha aí, amados, ele está na lista ali, ó. Então a amargura pode vir quando acontecem essas coisas, uma derrota em alguma área, a perda de um ente querido, quando uma expectativa não é alcançada, misericórdia, né? E outras coisas mais, pode acontecer que venha a amargura, né? Também pode ser um mal resolvido dentro do nosso coração, né? Uma pessoa fica remoendo aquele sentimento, e aquilo traz um dissabor, né? Porque a amargura é sinal de amargo, né? Um sabor horrível, né? Uma coisa ruim, né? Um gosto horrível, então um dissabor. Então na passagem de Hebreus capítulo 12, versículo 15,
Vou ler para vocês, voltar lá, por favor. Senão fique só ouvindo em espírito, por favor. Hebreus 12, 15. Na parte B de Hebreus 12, 15, a parte B vai nos dizer o seguinte: que a amargura é tratada como raiz, e se ela não for cortada, ela vai crescer, e ela crescendo, ela vai trazer, como já dissemos, consequências irreparáveis. Veja aqui, ó, no versículo 15, a parte B, diz assim: que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Misericórdia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos envia avisos para que não deixemos essa raiz crescer. Ele faz isso constantemente, está fazendo isso hoje, mas ele faz isso constantemente nas suas mensagens, nos louvores. Deus está fazendo isso toda hora, na sua intimidade com Ele, quando você busca Ele com todo o seu coração. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui uma experiência, um exemplo bíblico, um exemplo clássico da Bíblia, de que Deus alerta realmente para que a pessoa não caia, mas a pessoa está tão endurecida no coração que não quer saber, e aí cai, e as consequências são trágicas e às vezes irreparáveis. Vamos em Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4. Eu estou com duas causas aí, amados. Estou com uma causa aí que só pela graça. Eu estou passando um momento tão difícil com duas famílias aí que só pela graça. E a gente está tentando, e Deus está alertando, Deus está falando, mas as pessoas ainda insistem em não praticar o que têm ouvido. Aí é complicado. Gênesis capítulo 4 é o exemplo clássico da Bíblia, onde Deus ele revela, olha, cuidado, hein? Muda de caminho, que esse negócio não vai dar certo, vai acabar mal, esse negócio vai se dar mal. Esse é um exemplo clássico, a Caim e Abel, os dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Veja o que aconteceu no versículo 1 ao versículo 7. Estamos juntos aí, igreja? Alguém está conseguindo distrair você já? Você parar de ouvir a palavra? Repreenda, hein? E conheceu Adão e Eva, e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão chamado Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Irou-se então Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Aí vem o aviso de Deus. E o Senhor então disse a Caim: por que tu irastes? E por que descaístes o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, você tem duas alternativas: ou praticar o bem ou praticar o mal, ou ouvir o que Deus está dizendo, ou ouvir o que o diabo está dizendo. É duas opções. Se você ouvir ao Deus, se você ouvir a mim, disse Deus a Caim, eu vou te atender, se você oferecer o melhor seu para mim, eu vou receber. Agora, você continuar fazendo o que você está fazendo, você acha que eu vou receber isso tudo teu, hein? Esquece, não vou receber. Sempre o seu irmão vai ser melhor. E a consequência disso qual foi, amados? Ele ouviu e falou: Senhor, você tem razão, perdão, Senhor. Ele se arrependeu e foi lá e fez tudo diferente? Claro que não. Quem conhece a Bíblia sabe que ele irou-se mais ainda, e aconteceu o que Deus havia alertado. O pecado ficou ali, entrou definitivamente na vida de Caim. Ele cometeu então o homicídio, o primeiro homicídio na terra, matando o próprio irmão por inveja. Amados. Agora, como evitar que essa raiz de amargura cresça dentro de nós? Como que a gente vai evitar isso? A resposta é: o certo é nem deixar que a raiz seja plantada, mas isso é impossível, porque o que acontece é que sagazmente, por um descuido nosso, por uma falta de vigilância, o inimigo vem e lança essa seta, e lança a semente, assim como é registrado ali em Mateus, por favor, capítulo 12, vamos lá. Jesus mesmo fala numa parábola algo semelhante a isso. Vamos lá em Mateus 12, quando não há como evitar, mas se você estiver
não estiver atento e vigilante, como Deus nos ordena que nós sejamos vigilantes. Amém, igreja? Se estiver desatento, o inimigo baixou o escudo da fé, então é um prato cheio para o diabo atacar e lançar a seta, né? E a seta então fica, ela entra, ela se torna uma raiz de amargura e vai conseguir tudo que nós pregamos até agora. A parábola do trigo e do joio, é 13:24. Encontramos juntos aí? Mateus 13:24, então Jesus propõe essa parábola para nos comparar a questão da falta de vigilância e a seta sendo enviada da semente da raiz da amargura, né? Que aqui é comparado com o joio. Propôs então Jesus essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo, olha aí, dormindo os homens, veio, ou seja, falta de vigilância, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Amém, igreja? Está bem claro isso? Lá no capítulo, versículo 39, o inimigo que semeou é o diabo. Amém, igreja? Está bem claro, né? A Bíblia deixa bem claro isso aí, ó. Então quem semeia, o homem não tem controle sobre isso. O homem não foi feito para ser amargo, para ser uma pessoa ruim. É o diabo que semeou isso aí. E ele fez isso num descuido, num cochilo, numa falta de vigilância da gente. Amém, igreja? Então temos que compreender essa verdade. Mas quando percebemos que a semente foi lançada, e essa percepção é nos dada pelo Espírito Santo, que nos orienta, aí então, amados, vai da gente fazer o seguinte: ou agimos como Caim, ou agimos como Abel, né? Caim foi exortado e não ouviu e persistiu em fazer o erro. Abel sempre fez a coisa certa, ele ouvia a voz de Deus. Vamos dar ouvido sim à voz de Deus e não à voz do maligno. Lá em Hebreus capítulo 3, vamos comigo lá em nome de Jesus. Deixa eu ver o que Deus nos revela aqui a respeito de dar ouvido. Você está com o ouvido atento à palavra essa noite? Está compreendendo o que Deus está querendo passar ao seu coração? Amém. Embora o pastor se perdeu um pouco aqui nos versículos, mas o importante é que o Espírito de Deus está aí, você testificando a palavra dele. A questão é que se você hoje der ouvido, Deus vai fazer com que você saia daqui renovado e fortalecido e vigilante. O versículo 15 diz exatamente isso assim, ó. Capítulo 3 de Hebreus e versículo 15, aleluia, Jesus. Enquanto se diz: se hoje ouvires a sua voz, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi feito na provocação lá no deserto, né, amados? Enfim, está aí, Deus está dizendo aos nossos corações. Você tem ouvido e está entendendo a palavra de Deus? Se você estiver ouvindo atentamente, você não vai agir exatamente como essas pessoas agiram lá no deserto, que Deus falava, Deus orientava, mas eles faziam tudo o contrário. Assim como a Caim também, Deus orientou, Deus alertou, mas ele não ouviu e fez o que era mal perante o Senhor. Mas, amados, não se iluda. O único caminho que leva a Deus para ser livre de todo mal chama-se Jesus Cristo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos traz a fé. Ela é um meio pelo qual Deus nos traz a fé. E não há como vencer esse mundo sem fé. Amém, igreja? Então, evite sair da presença de Deus. Não saia debaixo das asas do Altíssimo nunca. Mesmo que você pecou, você vai lá, peça perdão, se levante de novo, clame ao Senhor. Porque, amados, veja o que diz o salmista no Salmo 91. Esse aqui conheceu o Senhor. O salmista aqui conheceu bem o Senhor. Tanto é que o Senhor revela aqui na palavra dele. Veja no versículo de 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e está à sombra do Onipotente, esse é o que descansará. Amém? E direi ao Senhor, diz o salmista, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, é nele que confiarei. Diga amém? Então está aí, Deus manda a gente lembrar desse salmo aí, ó. Quando você está debaixo das asas do Altíssimo, você confia nele, você não é abalado com nada. E se for abalado, nunca vai ser derrotado, porque Deus é contigo. Amém, amados? Então, amados, caso alguém pense assim: eu já saí da presença de Deus, já cometi tanto erro, não tenho mais nem força para voltar. Amados, você está com fôlego aí, o fôlego está aí. Então a palavra diz que enquanto o fôlego está aí, você pode louvar a Deus sim. Amém, igreja? Então é só você fazer o seguinte: o que o salmista lá no Salmo 57 escreve. Vamos juntos lá para nós finalizarmos essa passagem. Já temos que entrar na campanha. Acho que os cristãos já falou tudo que tinha que falar aos nossos corações. Agora é só questão de você colocar tudo em ordem na sua mente, no seu coração, não perder essa palavra, tomar posse dela. Você vai sair daqui renovado. Sim, Deus vai te renovar as coisas, porque ele diz o salmista lá no versículo 57, perdão, capítulo 57, ou simplesmente Salmo 57, nos dois primeiros versículos, o salmista diz claramente, ó:
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, está clamando a Deus: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha aí, amados, o salmista deixando bem claro. Então, se você perceber que você saiu da presença, houve alguma coisa que te tirou, volte correndo para a presença de Deus, volte, fique debaixo, não saia da sombra do Altíssimo. Para você fazer isso, é só você estando lá debaixo das asas dele, porque confia nele, e declarando isso publicamente. Clame a ele, como diz o versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Diga tudo. Sabe que há alguma dúvida se tudo? Há alguma dúvida quando o Senhor fala no outro salmo lá: no mundo tereis aflições? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Ele também diz no Evangelho, né? No mundo tereis aflições, mas fiquem firmes, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amém ou amém? Então, amados, nessas horas, dentro de casa, quando a tempestade está brava, está muito forte lá fora, se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, é como se sua casa estivesse firmada na rocha. O que vai acontecer? Você vai ficar tranquilo. Porque quando a tempestade está lá fora, o que acontece? As pessoas correm para um abrigo, embora isso não diz nada não, né? Tem muitos abrigos que esses dias atrás foram derrubados. Mas enfim, lá fora, quando as pessoas estão em desespero num temporal, elas correm para um abrigo. E assim também é no mundo espiritual. Você está passando por luta, vai para debaixo das asas do Altíssimo, não sai de lá. Aliás, você nunca devia ter saído. Fique lá debaixo das asas de quem pode te proteger. Amém ou amém? Então, e quem está em casa, se você construiu a sua casa na fé, qual que é o problema? Pode vir o vento que for, pode acontecer o que houver, você está firmado na rocha, aí jamais vai ser abalado em nome de Jesus. Amém ou amém? Por isso, amados, eu vou convidar você em nome de Jesus, para nós finalizarmos, lembrar-se de que aquele que disse o que está escrito em Mateus 11, versículo 28 ao 30, ele está nesse lugar mandando dizer isso a você nessa noite. Ele vai dizer assim, no versículo 28, capítulo 11, encontraram aí, amados? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis então descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha para o teu irmão do lado, e diga o tema dessa noite para ele, diga: há esperança. Amém? Você está debaixo das asas do Altíssimo, igreja? Está buscando ficar nos esconderijos do Senhor? Então, há esperança. Não importa o que você está passando. Olha para o teu irmão de novo. Seja usado o corpo de Cristo. Olha para ele sem nenhum tipo de sentimento, a não ser de amor, de compaixão. Olhe com um olhar bem singelo para ele e diga assim: não importa o que você está passando, você confia em Deus? Crê em Cristo Jesus? Está buscando a Ele? Há esperança. Amém? Coloque-se em pé e aplauda ao Senhor Jesus. Há esperança, é o tema da noite. Há esperança. Por isso eu aquele louvor lá no início. Há esperança, não importa a luta que você está passando, há esperança. Amém, igreja? Oremos ao nosso Deus então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós unimos a nossa fé, a nossa oração mais uma vez agora, para agradecer pela semente que o Senhor plantou em nossos corações. Essa é a semente boa, Senhor, a qual pedimos que seja regada pela nossa fé, porque nós vamos buscar cada dia mais, Pai. Mas a Tua palavra diz que nós devemos buscar com todas as nossas forças, com toda a força da nossa alma, com todo o entendimento. Então nós estamos buscando, Senhor. Temos visto essa igreja ser despertada pela unção do Teu Espírito Santo. Temos visto o povo vir orar nas terças-feiras, famílias inteiras entendendo o processo e a importância da oração. Por isso que eu estendo minhas mãos para todos que ouviram essa palavra, tanto os que estão presentes quanto os que estão na internet, que o espírito do diabo jamais tenha poder de roubar deles essa semente. Ensina-os, Pai, a regar essa semente com a fé, para que isso aconteça, Senhor. Envia uma unção sobre todos agora, enchendo-os da Tua graça, em nome de Teu Filho Jesus. Eu abençoo a todos os ouvintes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Você que ouviu, põe tua mão no coração e diga: Senhor, eu aceito essa palavra, eu recebo ela de bom grado e entrego-nos ao Senhor a minha vida, porque eu confio no Senhor. De Ti esperarei e descansarei, em nome de Jesus. Diga amém. Agora você põe a mão sobre a tua cabeça
e com a autoridade do nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, você vai santificar toda a tua vida no nome de Jesus. Você vai clamar pela santificação no nome de Jesus. Vai expulsar todo o mal. Você tem sim a autoridade de usar o nome de Jesus. Você crê nisso? Então, com as mãos na cabeça, você diga assim, com toda a autoridade: em nome de Jesus, a unção de Deus alcança todas as áreas da minha vida, nesse momento, porque eu abro a porta do meu coração para receber esta unção em todas as áreas da minha vida. E eu digo agora: todo mal alojado, sai agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, glórias ao nome do Senhor. Você crê no poder de Deus? Minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Os que estão iniciando a campanha para a sua vida ou para a vida de terceiros, tá bom? Coloque-se em pé, que Deus quer falar fortemente na sua vida e quer te dar essa vitória. Não entregue-se não, amém? Glórias a Deus por isso. Então você que está iniciando a campanha, enquanto eu falar no microfone, você vai orar e vai apresentar as suas petições diante do altar de Deus. Ele abre nesse momento uma audiência exclusiva espiritual para você falar com Ele, que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Entra na presença do Altíssimo e fale com Ele a respeito da sua campanha, enquanto o pastor fala no microfone. Os demais só intercedam pelas causas dos irmãos que estão orando. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos. Nesse momento estão entrando em intimidade com o Senhor, em oração, para colocar, embora o Senhor saiba, até os pensamentos, antes que venham à nossa mente, o Senhor já sabe, mas é o Senhor que revela, que tudo deve ser apresentado na decência e na ordem do reino espiritual do Senhor, que o clamor deve ser feito, as nossas petições devem ser colocadas através de súplicas e orações. Então que venha agora, Senhor, ser confirmado na vida dos teus filhos esta orientação. Eles estão orando, estão suplicando, apresentando os pedidos diante da tua presença. E eu creio, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor responderá a cada causa e dará vitória a todos aqueles que creem. Pois eu jamais vi um justo. O justo é aquele que conhece Jesus e que está sendo justificado pelo sangue de Jesus. Eu jamais vi um justo ser confundido porque creu no Senhor através desse nome, que é o nome de teu Filho Jesus. Então, Pai, receba cada clamor, cada petição, cada súplica para a tua glória exclusiva, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar com Deus? Se não deu tempo, você vai falar depois em casa, preenchendo a campanha ou as campanhas em oração. E agora você vai dizer o seguinte: em nome de Jesus, você vai orar comigo esta oração a favor da sua causa, que eu quero ligar com você aqui na terra. Diga ao Senhor publicamente, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de expor a minha fé em seu altar. E agora estou publicamente declarando que eu confio no Senhor, através do único nome pelo qual o Senhor permite que aqui na terra eu o adore, que é o nome de teu Filho Jesus. Eu entreguei nas suas mãos essa minha causa, e estou nesse momento já descansando, porque sei que o Senhor o mais fará, porque eu confio em Ti, entrego e descanso em nome de Jesus. E envergonhado e confundido serão todos os inimigos que tentarão ou já estão tentando se levantar contra a minha campanha. Serão todos derrotados, porque eu entrego em tuas mãos, porque sei e conheço o Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. E eu darei testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Digo amém? Que assim seja. Está selado a sua oração, e eu concordo com a sua vitória, e profetizo você dando testemunhos, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado na tua vida, através dessa campanha. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Podemos assentar, preencha em casa, depois vai acompanhando aí na agendinha embaixo, para não se perder, que são 7 semanas. Agora eu convoco para estar em pé os que estão do 2º ao 7º dia na campanha, para nós orarmos juntos em nome de Jesus. Amém? É Deus que está agindo na sua vida ou não está? Amém? Então entrega e confia no que você fez, né? Agora continua confiando. Vamos orar ao nosso Deus. Não precisa repetir aquela oração lá do início, nem os motivos da causa, porque Deus já ouviu o seu clamor. Agora você vai dizer no mundo espiritual como está a sua fé a respeito da sua campanha. Então entra na presença de Deus assim, comigo. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou mais uma vez em tua presença a respeito da minha campanha, pois eu quero publicamente declarar a minha fé, como eu declarei no primeiro dia. Eu estou aqui firme nesse propósito,
porque conheço bem o Deus que eu sirvo, e eu sim darei testemunho da minha vitória, porque lá no primeiro dia eu tomei posse dela, e ninguém roubará essa fé, porque é o Senhor que habita em mim, e é sobre as tuas mãos que está esta causa. Eu tomo posse dela, como eu tomei no primeiro dia, e darei testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Você repetiu essas palavras? Então tome posse da tua vitória, eu ligo com você aqui na terra e declaro a glória de Deus sobre a tua campanha em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Os que estão no último dia, continuam confiando na palavra de Deus, de Eclesiastes, que tudo acontecerá no tempo certo. Coloque a sua campanha no vaso de oração lá, deixa ela dobradinha lá e vamos continuar orando por ela em nome de Jesus. Você apenas confie no Senhor.